paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui mais uma vez entrar aqui nessa live falando com os irmãos. Quero agradecer por tudo que vocês têm feito, os compartilhamentos, as curtidas. Peço que vocês continuem compartilhando, me ajudando a pregar o Evangelho do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à revista que é A Igreja em Jerusalém. A lição que eu estou dando essa semana é a igreja que nasceu no Pentecoste. Nós vamos falar hoje na terceira parte dessa lição, que é a característica do Pentecoste bíblico. E antes de mais nada, nós vamos já para a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero entregar essa lição em Tuas mãos, te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Que o Senhor faça a sua vontade, seu querer, através de mim nessa lição. Continue me usando como canal de bênção e que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja que cada um venha escutar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá. O terceiro tópico dessa lição é característica do Pentecoste bíblico. Ponto 1. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos 1, de 5 a 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, João 15, 3. E que seus nomes estavam escritos nos céus, Lucas 10, 20. Eram, portanto, crentes, contudo Jesus a mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo do Espírito Santo, em Atos 1, 5. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, destino da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal, Atos 2, 33. O que acontece aqui? Jesus falou que os discípulos não saíssem de Jerusalém enquanto o poder não viesse do alto. E aí, quando o poder veio do alto, que foi no dia de Pentecoste, que foi quando eles foram batizados no Espírito Santo, aí eles começaram a fazer o evangelismo. Eles começaram ali a falar em outras línguas, tanto os convertidos que eram judeus como gentios. E ali outras pessoas começaram a ouvir eles falarem na própria língua deles. Então era só, Jesus batiza, o Espírito Santo batiza com o dom de línguas e cada um vai falar na língua daquelas pessoas que eram para ser alcançadas. E é isso que Jesus fala para todos nós. Nós primeiro temos escrever o nosso nome no livro da vida, lá no céu, e depois buscar o poder. Buscar aquilo que vai, o revestimento que vai nos ajudar a pregar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas, elas querem fazer sem ter esse revestimento. Acha que fazer a obra é só ir lá e fazer, como se fosse um trabalho qualquer. Não, até um trabalho, a gente se prepara para isso, para a gente executar aquele serviço. Por que a obra de Deus também a gente não vai fazer isso? Então a gente tem que saber que para fazer a obra de Deus, o servir a Jesus, nós temos que nos preparar. Então nós temos que fazer o quê? Ir buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que entregar a nossa vida para o Senhor Jesus e buscar a palavra e o poder de Deus. Por quê? Porque quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que Jesus ele venceu o diabo no deserto, não usou nem o poder, mas ele usou a palavra. Mas ele estava revestido com o poder de Deus. Ele estava revestido com o poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo tem que estar junto com a palavra. Porque quando nós estamos revestidos com o poder do Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus em nós e temos a palavra, nós vamos ter as armas certas para usar contra os artifícios do inimigo, contra as suas retaliações, contra as suas flechas lançadas. Então é dessa forma que devemos agir. Devemos agir de buscar sempre
o poder de Deus e a palavra de Deus. Porque se só buscarmos um, a gente não vai conseguir vencer as batalhas que o inimigo vai botar em nossa vida e vai vir pela frente. 2. Experiência definida e contínua. Como resultado de enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2,4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados o evidenciem do batismo do Espírito Santo. Se segue, contudo, foi o falar em línguas. Não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor efetuoso, demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Quando nós vemos aqui o batismo com o Espírito Santo, quando foi dado, o que Deus deu? A primeira coisa ali foi dar o dom de línguas para aquelas pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, que eram batizados, que estavam em Cristo Jesus, que já tinham aceitado Jesus Cristo como seu único Salvador. Por quê? Porque quando Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós e nos dá o dom da língua, o que acontece conosco? Nós podemos evangelizar pessoas que às vezes a gente nunca falou o idioma. Mas se Deus quer falar com aquela pessoa, Deus vai fazer a gente falar até outro idioma. Então o Espírito Santo vai entrar em nós e vai falar. Eu conheci um amigo, me contou uma experiência que uma vez ele nunca falou inglês na vida dele. Mas uma vez ele lá no culto começou a falar, orar, e aí quando ele acabou de orar, ele nem percebeu. Uma amiga dele falou assim: Luiz, eu não sabia que você falava inglês. E ele falou: mas eu não falo inglês. Ela fala sim, porque tudo que você falou aí em inglês foi para mim. Foi direcionado para mim. E eu entendi tudo aquilo que você falou, que Deus falou para mim através de você. Olha só, e ela não era nem inglesa, nem americana, não era, ela era própria brasileira. Mas Deus quis que ele falasse para ela naquele idioma, para ela ouvir. Por quê? Por que Deus, já que ela era brasileira, falou para ela em inglês, através dele? Sei lá, de repente a palavra era somente para ela, e Deus não queria que mais ninguém soubesse. E exatamente só ela sabia falar inglês, de repente, ali naquele culto. E Deus queria falar diretamente com ela, dar a resposta para ela, porque não era para todo mundo saber o que estava acontecendo ali, qual era a resposta era para ela, não era para todo mundo. Entendeu? Então Deus deu ali para esse meu amigo, naquele exato momento, o dom de ele falar em inglês ali, a língua americana. E ela entendeu, somente ela entendeu ali o que Deus queria. Então é isso que Deus vai fazer. Ele vai sempre trazer aquilo que nos usar da forma que Ele quer. Mas com isso nós temos que receber o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscá-lo. Eu achei tão interessante que nesse último batismo que nós fizemos na igreja, eu dou a aula sobre batismo, uma das candidatas falou assim: pastor, você vai falar sobre o batismo do Espírito Santo? Eu achei interessante, porque ela foi a única que veio me perguntar sobre o batismo do Espírito Santo. O que é isso? É porque ela quer se revestir do poder de Deus. Então, se todos nós não quiséssemos somente se batizar nas águas, somente ficar na igreja, mas querer fazer a obra de Deus e querer o quê? O batismo, ser revestido. É isso que nós devemos buscar todos os dias. O revestimento do Espírito Santo, para que junto com a palavra que nós temos em mãos, a gente possa vencer o inimigo. As línguas e o amor. A evidência física e inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5,5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui, não como uma evidência de enchimento,
mas de crescimento e maturidade em Cristo. O que é esse amor aqui? Esse amor aqui é o amor de fazer a obra verdadeiramente. Deus batiza-nos com seu Santo Espírito e nós começamos a fazer a sua obra. E esse Santo Espírito que nos traz o falar em línguas e nos faz profetizar e nos traz muitos outros dons, o discernimento de espírito. Com isso, o que acontece? Nós começamos a pegar esse dom que Deus nos dá e começamos a fazer a sua obra. Mas o que quer dizer aqui? A sua obra tem que ser feita com amor. Ah, como assim um amor? Não é fazer de qualquer maneira. Não é fazer porque está escrito na Bíblia. Não é só fazer porque Jesus Cristo falou que nós devemos amar o próximo. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos encher e vai nos mostrar que o amor verdadeiro é quando nós fazemos a obra de Deus sem pensar em receber nada em troca. Sem pensar em querer fazer e querer agradar o homem. Para o homem ver assim e falar assim, nossa, ele está fazendo a obra. Não, não. O que Deus quer é que a gente faça a obra, mas a obra para quê? Para que a gente a mostre para Ele. Mas não é porque quer ganhar nada em troca, não. Não é pelo galardão, não. Porque a própria palavra diz que galardão a gente já ganhou, mas a gente tem que fazer sem ter interesse algum. O único interesse que nós devemos ter é de ganhar almas e povoar o reino dos céus. É esse o trabalho que devemos fazer na obra do Senhor. Então é dessa forma que devemos agir. Haja com amor a obra de Deus, que você vai ver como a nossa vida, minha e a sua, muda. Porque quando nós fazemos a obra com amor, sem interesse, a nossa vida vai mudar. Você vai ver. A conclusão dessa lição vai dizer: como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou o crente no Espírito Santo. E o Espírito Santo o inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo desça sobre a vida de cada um de vós nessa manhã e que todos vocês venham pregar o evangelho e fazer a obra de Deus. Nunca se esqueça que diminua eu e que ele cresça. Amém? Hoje quero agradecer a todos. Vamos para mais uma oração final e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te entregar essa aula, te agradecer por essa aula dessa semana, que o Senhor continue tomando a nossa vida em tuas mãos. Faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça e nos dê um ótimo dia debaixo de suas mãos forte e poderosa, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vós.